Bora, gente, bora podcast de hoje. Começou o dinizismo, hein? Começou o dinizismo na seleção brasileira. Agora sim, né? Que até então ele só foi anunciado como interino. Agora começou pra valer, né? O Diniz, Fernando Diniz fez a sua primeira convocação para a seleção brasileira, né? Esses dois jogos contra a Bolívia e o Peru, jogos válidos pela eliminatórias da Copa do Mundo. Vamos com calma, a gente vai trazer a lista aqui para vocês. Não vou rodar vídeo, né? Até por questão de. Como não tem no canal oficial da CBF, tem ou não tem? Eu nem olhei se tem, eu acho que não tem. Eu vi em outros canais, né? Então vamos agilizar também o podcast, vamos fazer rapidinho, né? Não vamos se delongar muito, não. Trazer a lista dos convocados, as repercussões, tá? E esse caso do Paquetá aí, né? Tá gerando uma fumaça aí, lance de esquema de aposta. Vamos trazer essa notícia também. E o Diniz disse que não convocou por causa disso, né? Para meio que não expor, né? Para não expor o atleta. Vamos embora. Bom, primeiramente, todas as notícias do site do Globoesporte.com, deixando uma moral aqui para o site do GE. Antes de ir para a lista do Diniz, só uma notícia do Corinthians, né? O Corinthians abriu aqui, pediu esclarecimentos à CBF pelo gol do Lucas Moura. A gente volta a repetir essa questão. Esse é mais um poder de bastidor, né? O vídeo tá aqui, eu fiz o convite para você ir lá, saiu um outro vídeo, né? De um outro, um pouquinho, um ângulo de câmera um pouquinho mais alto, ainda fica muito, não fica 100% conclusivo, tá, gente? Mas fica muito sugestivo que a bola de fato bateu no braço do Lucas. Gente, mas eu sou muito mais naquela ideia da gente, do torcedor também, ir pro lado de que o São Paulo ganhou na bola, tá? O São Paulo ganhou na bola. É lógico que a recomendação da FIFA é bateu na mão do atacante, tem que anular o gol. Mas, gente, o São Paulo jogou muito mais bola e, assim, quem garante, é muito fácil falar agora, né, com a final definida, o São Paulo classificado e depois a partida. Quem garante que o São Paulo não faria outro gol se fosse anulado esse gol do Lucas, né? Eu acho que o São Paulo faria outro gol. A necessidade de você fazer mais gols, ela eleva os seus níveis de concentração e seus níveis competitivos. E o São Paulo manteve isso, né? Tanto que eu até falei, teve um lance do Lucas que ele sai costurando toda a zaga, toda a defesa do Corinthians e ele chuta em cima do Cássio. Ali faltou um pouquinho de capricho, mas também o resultado já estava feito, o resultado já estava construído. Então eu vou muito mais na linha de que olhar para os problemas do que o Corinthians fez dentro de campo, né? Do que foi praticado dentro de campo em termos de futebol, que eu acho que é muito mais preocupante e é muito mais relevante do que a gente ficar nessas discussões intermináveis se bateu na mão, se não bateu na mão, tá? Eu acho que o São Paulo ganhou na bola e volto a repetir, se esse gol é anulado, tudo bem, gol é anulado. Mas pelo momento da partida, quem garante que o São Paulo não faria outro, né? Com a necessidade, com essa pressão de ter que fazer mais um gol para não ir para a disputa de penalidades, porque o Corinthians não competiu. Não, o Corinthians competiu. O Corinthians não competiu, né? Essa é que é a verdade. Eu até defendi o Luxemburgo, muita gente, eu ouvi muito mais programas esportivos depois e eu vi muita gente criticando a escalação do Luxo e tudo mais. E eu acho que, cara, eu entendi a escalação do Lucha. Eu achei excessivamente defensiva. E eu acho que os atletas que entraram em campo ficaram devendo. Só isso. Porque você, tudo bem, é arriscado você entrar para se defender, mas o Corinthians foi com atletas que muito provavelmente se prepararam para esse jogo, sabiam da pressão que o São Paulo ia exercer e atletas experientes e que sequer colocaram qualquer tipo de competitividade dentro de campo. Então, acho que é óbvio que você pode criticar a escalação do Lucha, e eu acho que deve também, mas fiz até eu dei até um desconto, porque, cara, dentro de campo, isso é treinado, né? Quem acha que o Corinthians não treinou, que o Lucha, não, entra vocês aí e resolve, né? Não é assim, hoje no futebol não funciona mais assim, né? Foi-se o tempo onde isso acontecia. Então acho que vale mais pro Corinthians e pro torcedor corintiano. É óbvio que esse aqui é meio uma resposta pro torcedor, para mostrar que a diretoria não tá parada. Mas eu acho que existem reflexões muito mais profundas e preocupações muito maiores pro Corinthians, pro restante da temporada, não só pensando em Campeonato Brasileiro, mas em Sul-Americana também, tá? Vamos embora. Vamos com a convocação do Diniz agora. Essa é a última notícia, tá?
E em relação ao futebol brasileiro, agora a gente vai para a seleção brasileira. Vamos embora aqui. Convocação do Fernando Diniz, né? Aconteceu, como eu disse, a era Fernando Diniz começou, hein? Começou a era do dinizismo, né? Começou a era do dinizismo. E vamos, sem mais delongas, vamos trazer a lista dos convocados, né? E esse mais tá aqui, ó. Lista dos convocados, apenas 4 jogadores que atuam no Brasil, 2 do Fluminense, né? Curiosamente, 2 do Fluminense. Alisson, Bento, acho que já era a hora do Bento. Ederson, talvez, alguns torcedores do Palmeiras falam, por que o Bento e não o Everton? Acho melhor não ir o Everton. É uma questão de oportunizar. O Bento está vivendo um grande momento e é um goleiro jovem, certamente é o futuro da seleção brasileira. O Everton já é um pouco mais velho, então acho que é uma questão até também de você dar rodagem, né? Dar experiência para esse atleta. E não desfalca o Palmeiras, que já vai desfalcar o Palmeiras, né? Já veio o Rafael Veiga para a lista, então acho que o Veiga tá de bom tamanho, se bem que eu tenho lá minhas ressalvas em relação ao momento do Veiga, tá? Alisson, Bento e Ederson, o trio de goleiro era inquestionável. O que eu me preocupo é só com a questão do Bento. É só com a questão do Bento. Eu entendo a convocação do Bento, porque o Atlético está fora da Libertadores, né? Não joga a Copa do Brasil também, tá só no Campeonato Brasileiro. Mas mesmo assim, ele é terceiro goleiro. Ele muito provavelmente não vai atuar. E quando você não joga, você perde ritmo de jogo. Essa é minha única ressalva, mas eu acho que a convocação foi bem. Foi bem. É melhor do que tirar um Everton do Palmeiras, que ainda vai disputar a Libertadores. E é um cara que precisa estar com time, né? Precisa estar com muito tempo de bola e muito ritmo de jogo, coisa que o Tite não tinha pudor nenhum de fazer, né? A gente vira e mexe, critica o Tite e eu volto a fazer. E quando saíam as convocações, eu nem criticava tanto, né? Mas até porque a gente confia no trabalho, né? A gente deu uma moral pro trabalho, mas depois que o ciclo tá acabado, a gente vê claramente que é um negócio que eram coisas que você tem que ter o bom senso. Você tem que ter o bom senso. Laterais: Danilo, Wanderson, Caio Henrique do Mônaco e Renan Lodge do Marseille. Zagueiros: Ibañez do Al-Ahly, Gabriel Margalhães do Arsenal, Marquinhos do PSG e o Nino do Fluminense, hein? Primeiro aqui, atleta do Fluminense, o Diniz. Ele convocou 2 do Fluminense, como eu disse aqui, né? O André meio-campista. Eu tenho total compreensão do porquê que o Fernando Diniz convocou mais atletas do Flu. Porque ele trabalha com o cara no dia a dia. E no dia a dia da seleção, ele sabe assim, como esses jogadores vão se comportar e o que eles podem entregar. Entregar. Tá difícil o português hoje, hein? Vambora. Bruno Guimarães, Newcastle. Casemiro, Manchester United. Joelinton, Newcastle também. O Rafael Veiga, do Palmeiras. Antony, do Manchester United. Gabriel Martinelli, do Arsenal. Grande momento. Matheus Cunha, do Wolverhampton. Neymar, do Al Hilal. Richarlison, do Tottenham. Rodrigo e Vinícius Júnior, ambos do Real Madrid. O Veiga, eu acho que a convocação se justifica. Eu só vou pela questão do momento. O momento do Veiga não é dos melhores. Inclusive, em várias partidas muito abaixo do Veiga, muito apática. Incluo a partida como contra o Cruzeiro, né? Partida recente, muito abaixo a atuação do Veiga, né? Longe de ser aquele jogador decisivo, praticar aquele futebol que o levou pela primeira vez para a seleção brasileira, com então o técnico Ramon Menezes, né? Então, acho que o Fernando Diniz conhece, acompanha o futebol, por isso que eu dou um desconto. Eu acho que a gente tem que dar uma moral para a convocação do Diniz. É a primeira. Ele convocou majoritariamente atletas da Europa. Está início de temporada. Acho que era o correto. Acho que 4 jogadores. Muita gente talvez fique chateado, né? Pô, não olha para o Brasil. É mais um treinador que não vai olhar para o futebol brasileiro. Eu acho que ele está olhando para o futebol brasileiro. Se fosse por escolha do Diniz, teria aí pelo menos uns 7, 8 na lista. Na minha opinião, teriam pelo menos 7, 8 jogadores na lista. Mas ele precisa tomar cuidado. Ele vai convocar alguém do Botafogo, e eu acho que ele tinha jogadores para convocar do Botafogo, e aí vai ficar, tá querendo prejudicar o Botafogo, que tá liderando o campeonato com folga. Ele convoca alguém do Flamengo, tá querendo prejudicar o Flamengo, que tá vivendo a crise e tá tentando se recuperar. Né? Então ele foi muito mais assim, pô, vamos com o Palmeiras, que é o vice-líder,
e o foco é a Libertadores. Vamos com o Fluminense, que é o meu time e eu me responsabilizo, tá? Vamos com o Atlético, que já está fora das competições de mata-mata e agora foca no Brasileirão. Eu acho que fez muito sentido a lista do Diniz, tá? Até os jogadores que atuam no Brasil, dá um pouquinho mais de oportunidade para o Veiga acompanhar no dia a dia. Ele acompanha o futebol vendo apenas jogos, mas ele não conhece do dia a dia. E é uma característica que eu acho que pro Diniz, o Veiga tem uma característica que agrada muito ao Diniz. E eu acho que é essa experiência que ele quer fazer. O Nino e o André dispensa comentários, ele já conhece. E o Bento também, um baita goleiro, para mim é o futuro da seleção brasileira. Não digo titular, mas nas futuras convocações, para ser segundo, terceiro goleiro, eu acho que ele deve ser aí o sucessor do Everton, pelo menos pensando em goleiros que atuam no futebol brasileiro, tá? Vamos aqui, explicou os jogadores convocados que atuam no Brasil, tá? Os critérios, vamos pegar aqui algumas aspas do Diniz. Os critérios foram absolutamente técnicos. Procurei levar os jogadores que vi em melhores condições, que vi... Peraí, vamos ler de novo. Os critérios foram absolutamente técnicos. Procurei levar os jogadores que vi em melhores condições, que vi para essa convocação. Em relação ao Botafogo, obviamente, é um time que tem muito mérito de estar onde está. A colocação sugere a gente olhar os jogadores e a gente olhou, mas não quer dizer que porque o time está em primeiro lugar no Brasileiro, Campeonato Brasileiro, que temos que convocar. Isso não está escrito em nenhum livro. Também não quer dizer que se um time ultrapassar o Botafogo e ele não for campeão, não terá algum convocado. O critério não é quem está em primeiro lugar. Obviamente, os times que estão disputando títulos terão alguma facilidade para ter jogadores convocados. Eu volto a repetir. Ele falou isso e talvez muito torcedor botafoguense fique chateado e muitos jogadores fiquem frustrados, tá? Mas eu acho que ele partiu, ele apelou por bom senso. Se fosse para escolher mesmo assim, quero escolher uma seleção. Eu acho que, volto a repetir, eu acho que ele convocaria aí uns 6, 7, 8 jogadores que atuam no Brasil, porque ele tem o conhecimento, né? Ele vê no dia a dia, é muito mais próximo, ele conhece as características e certamente um jogador do Botafogo estaria nessa lista. E só que eu acho que também se ele convoca e aí de repente o cara volta jogando mal, ele vai falar que aí vão falar que a seleção fez mal, né? Então eu acho que ele partiu por bom senso. Ele faz esse discurso que eu acho que também pode deixar alguns jogadores e torcedores do Botafogo um pouco chateados, mas é um discurso que ele faz justamente para meio que ele não vai falar que, tô poupando o Botafogo para não ouvir chororô, para não ouvir chororô, não, para não ouvir reclamação depois, para não falar que eu faltei com a ética. Ele não vai falar isso, né? Então aqui o Rafael do Botafogo criticou a ausência de jogadores do Botafogo, isso era óbvio que ia acontecer, né? Muita gente ia reclamar, ia protestar. E vamos ver as críticas do Rafael. Tá aqui, né? Eu queria entender como valoriza o Campeonato Brasileiro quando o time que está com 13 pontos de diferença não tem nenhum jogador convocado, né? Ele vai deixar o protesto dele, eu acho que é válido. Eu acho que é válido, mas eu volto a repetir, eu não tenho certeza disso, mas eu acredito sim que o Diniz, ele poupou os jogadores do Botafogo para evitar essa questão de conflitos de interesse, né? Conflitos de interesse. Então ele não convocou rivais, atletas de rivais do Fluminense, ele convocou do Palmeiras e do Atlético Paranaense e tá tudo certo. Atletas que jogam, que estão em times que jogam mais de uma competição, você vê que ele só pegou do Palmeiras e do Fluminense. Ele poupou todos os outros, tá? Que eu acho que certamente, por exemplo, você pensar em Lucas Moura, ele tá voltando agora, né, às atividades, mas eu imagino que ele estava na pré-lista do Diniz. Pela partidaça que ele fez contra o Corinthians, eu imagino que o Lucas Moura estivesse e esteja aí numa lista de suplentes do Fernando Diniz a serem observados com muito carinho para futuras convocações, tá? Aqui sobre o caso do Paquetá, aposta casada em cartões na Espanha e na Inglaterra iniciou investigação contra o Paquetá, tá? Jogador do West Ham
e isso barrou até a possível transferência dele para o Manchester City, tá? Travou um negócio que o levaria para o Manchester City, o poderoso Manchester City de Pep Guardiola, tá? A investigação teve início a partir de um incomum volume de apostas casadas em 2 jogos realizados no mesmo dia, um no campeonato inglês e outro no campeonato espanhol. A aposta casada previa que Lucas Paquetá tomaria um cartão amarelo no jogo entre West Ham e Aston Villa pela Premier League, e também que Luiz Henrique seria advertido com cartão amarelo na partida entre Real Betis, que é o time dele, e o Villarreal. Os 2 jogadores tomaram cartões amarelos, né? Essa questão das casas de aposta é complicado, né? Porque assim, os caras fazem uma aposta altíssima, mas eu duvido muito que um atleta que jogue na La Liga e na Premier League aceitariam entrar em esquema de aposta. É óbvio que é investigado por causa do volume das apostas, né? Do valor, não tem nem aqui o valor das apostas. Deixa eu ver. Não tem nem aqui o volume das apostas, mas deve ter sido uma quantia generosa, né? Mas você acha que o Paquetá precisa disso? Né? Você acha que o Luiz Henrique precisa disso? Eu acho que não, tá? Vambora. Aqui o lance do Paquetá que iniciou as investigações. Faço o convite. Eu não vou rodar por uma questão de direitos de imagem, mas faço questão que você venha no site do GE e veja o vídeo por si só, tá? E aqui sobre o Fernando Diniz, para encerrar, né? Disse que tirou o Paquetá da lista de última hora e foi uma questão de preservação. O meia do West Ham está sendo investigado na Inglaterra por violações de apostas, tá? Então aqui o que me protege na vida é a verdade. O Paquetá estava na lista. É um jogador que eu gosto muito. É um momento de preservar. Acho que foi muito bem o Diniz. Não é assim punir. Não é uma questão de punir o Paquetá. É uma questão de preservar a imagem do Paquetá, a imagem do Diniz e a imagem da seleção brasileira. Então acho que ele foi bem nessa questão. Fica aí, né? Prova a sua inocência e depois você volta. Tá tudo tranquilo. Isso aqui não tem problema nenhum, né? Não tem problema nenhum. Para ele resolver essas questões, deixar a vontade para resolver. A gente precisa de tempo para resolver essas questões. É um jogador que eu adoro, tenho as melhores impressões, embora nunca tenha trabalhado com ele. E eu acredito que, para a característica do Diniz, seria um jogador de muito valor. Seria um jogador que seria titular tranquilamente no time da seleção brasileira do Diniz, mas é hora de ter bom senso, né? Volta, é aquela velha palavra. Eu acho que é uma coisa que o Diniz deve ter ficado na cabeça, ele deve ter considerado várias e várias vezes quando ele foi fazer a lista final. Vamos ter bom senso, né? Vamos ter bom senso. Então é isso, gente. Seleção brasileira, vamos voltar aqui para a lista dos convocados. A era Fernando Diniz vai começar. Eu tô com bastante expectativa para ver o que vai ser essa seleção brasileira. Não sei se vai dar tempo, né, para dar uma cara de Fernando Diniz, mas acredito que já seja uma seleção com uma característica mais de posse de bola, né? De reter um pouco mais a bola, de ter um pouco mais o controle do jogo. Imagino que vai ser isso. E nos jogadores diferentes, né, como a gente tem aqui, o Vinícius Júnior, o Rodrigo, o Neymar, eu acho que, cara, sem brincadeira, eu acho que o Fernando Diniz vai potencializar muito esses atletas da frente, tá? Acho que vai potencializar muito como o Neymar se movimenta, como ele joga, né? Já é um jogador mais velho, ele é mais pesado, ele já não tem tanto drible e a velocidade. Eu acho que o Fernando Diniz vai potencializar mais as características do Neymar, tá? É isso. Hoje é um podcast curto, dá um descanso para vocês, para mim também. Amanhã no caso hoje, né? Hoje, no caso, vamos ter rodada do Campeonato Brasileiro, vamos ter jogo da Copa do Mundo, disputa de terceiro lugar, então amanhã a gente grava os 2 podcasts, né? Não, se bem que a Copa do Mundo eu gravo antes, né? Depois vai ser um horário bem complicado, né, para o público brasileiro, mas vou acompanhar, depois vou gravar o podcast. E aí depois, né, depois da rodada a gente grava no dia seguinte não é o giro, né? Não é o giro. Comentários da rodada, as notícias esportivas da rodada e uma das coletivas. É isso, tá aqui Fernando Diniz, novo técnico da seleção brasileira, o interino de momento. Espero de verdade que faça um grande trabalho. Eu estou bastante ansioso e eu estou bastante confiante de que ele vai executar um bom trabalho à frente do comando técnico da seleção brasileira, tá? Valeu demais.
Encerro por hoje. Um forte abraço, ótimo final de semana para vocês e até a próxima, hein? Tchau.